Tudo bom, pessoal? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou o Marcão da Turbosul, especialista com 30 anos de experiência em diagnósticos exclusivos em veículos turbo, e nós somos a Turbosul, 38 anos dedicados ao mercado de turbo exclusivamente. Assumimos esse papel de orientar o mercado, de orientar você, reparador automotivo, e mais do que isso, nessa fase onde o mercado de turbos está vivendo uma explosão de números e de possibilidades, a gente veio fazer o alerta para você, proprietário de oficina, reparador automotivo, não pode ficar de fora desse mercado que é o que mais cresce na reparação. A gente vai mostrar para você o quanto promissor se tornou esse mercado que a gente vem comparando com o mesmo boom que aconteceu na época da injeção eletrônica. Não tem como abrir mão desse nicho de mercado que pode ser aquele valor que será agregado ao faturamento da tua oficina no final do mês. Sem grande investimento, com tudo que você já tem aí dentro, para você aproveitar esse mercado. É isso que a gente veio fazer aqui, é isso que a gente está fazendo ao longo aqui da nossa nova história, trazendo para vocês esses números e essas possibilidades. São milhões de veículos, todos os anos, que estão sendo colocados na rua e está chegando nas oficinas, o pessoal está com dificuldade de trabalhar e abrindo mão, muitas vezes, de um mercado que traz clientes de potencial, de ticket médio alto. Então presta atenção, que é isso que a gente vai falar hoje. Mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa oficina hoje, os tipos de veículos que trabalhamos. Somos um dos poucos no Brasil inteiro que temos uma oficina de 600 metros quadrados, padrão de concessionária, para atender exclusivamente veículos turbo. Porém, não somos um reparador completo. Nós não temos uma base de conhecimento igual quem trabalha com motor, quem trabalha no dia a dia da oficina. Então a gente criou a nossa forma de fazer o diagnóstico, simples, objetiva e trabalhando mecanicamente, analogicamente, trazendo novas possibilidades de diagnóstico muito mais rápido, muito mais assertivo. Trabalhamos com manômetros, trabalhamos com vácuo, pressão, e a gente vai te ensinar, te mostrar o quanto isso está acessível, o quanto isso é simples e você pode agregar com um pequeno investimento essa linha que vai se tornar maravilhosa no teu negócio. E por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje porque eu não quero só fazer esse alerta e te trazer atenção para esse tema. Eu quero te mostrar parte técnica, quero te mostrar como que a gente trabalha aqui. E nessa aula eu vou cumprir um desafio que eu sempre tenho na minha vida, que toda vez que eu falo para pessoas tecnicamente, eu cumpro um compromisso que é de dizer assim: hoje você vai entender mais de turbo do que você entendeu na sua vida inteira. Vamos fazer uma pequena aula aqui, vamos passar rapidamente sobre os temas, mas eu quero cumprir esse objetivo. Fica com a gente, eu vou te mostrar brevemente alguns diagnósticos que a gente fez e depois eu vou te mostrar uma base de conhecimento para que você possa entender como trabalhar da maneira como a gente faz aqui, como utilizar as ferramentas analógicas e mecanicamente chegar a diagnósticos muito rápidos, certo? Vem com a gente, acompanha, porque você vai ver o quão simples pode ser o teu novo mercado. Eu vou começar mostrando para vocês, quando a gente trabalha da forma que a gente utiliza aqui na Turbosul, com manômetros, e como eu disse, mecanicamente, o quanto pode mudar a tua relação com o mercado turbo, a tua relação com o serviço que você presta num veículo turbo alimentado. Às vezes a gente insiste nesse tema de fazer o alerta, mesmo chegando aqui na hora da gente falar tecnicamente, porque mais de 50% dos serviços que vêm na nossa oficina, eles vêm de outras oficinas. O reparador ou terceiriza o serviço com a gente, ou ele já não consegue concluir um serviço e precisa da nossa ajuda. Então a gente vai mostrar como que a gente tem uma relação saudável
né, com esse tipo de serviço aqui dentro da nossa oficina. Eu vou chamar atenção para vocês aqui que eu vou falar do Amarok monoturbo, de um veículo que chega para nós com a turbina quebrada. Uma reparação, você substitui o turbo, limpeza do intercooler, todos os procedimentos que esse carro pede. É um carro que eu não tenho como testar antes. O turbo está totalmente quebrado. Na hora do teste, né, final de conclusão de serviço, eu utilizo aqui um manômetro de vácuo e um manômetro de pressão de turbo. A gente vai dar um zoom para vocês, mas eu vou te explicar que o nosso manômetro de vácuo aqui é 0 e aqui ele vai estar com um vácuo total. E o nosso manômetro de turbo, quando ele estiver chegando aqui na metade, nós vamos estar basicamente com 2 kg de pressão. Lembrando que uma Amarok monoturbo ela tem que trabalhar entre 1,5 kg e 1,6 kg, seria o ideal, a pressão máxima. Olha o comportamento desse carro após a substituição, procedimento e teste. Repara como o vácuo que comanda a pressão da turbina não diminui e a pressão do turbo chega rapidamente a 2 kg, passa de 2 kg. Se eu não faço esse tipo de aferição, brevemente eu teria aqui um problema e teria um retrabalho. Olha a diferença de quando eu simplesmente enxerguei isso, troquei uma moduladora que controla o vácuo da turbina. Olha a diferença de desempenho do meu manômetro de vácuo e do manômetro de pressão de turbo. Olha o vácuo modulando, olha a pressão do turbo como sobe bem mais comedida e como a gente vai ter um pico máximo de pressão de 1,5 kg, 1,6 kg, pressão real. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Eu aumentei uma ordem de serviço em R$2.000 com a troca da moduladora, com o serviço de diagnóstico. Fiz um bom serviço para o meu cliente que não vai ter retorno e eu não vou ter retorno, não vou ter retrabalho, não vou ter incomodação e prejuízo, certo? Vamos mostrar um outro caso aqui, que nós recebemos todos os dias veículos de outras oficinas para fazer diagnóstico, né? Então muitas vezes você pega diagnósticos simples de serem feitos, que às vezes só com o aparelho você não consegue fazer, não consegue concluir, chegar a um veredito final, e às vezes a gente tem que rodar quilômetros aqui para ajudar o pessoal a concluir esse tipo de diagnóstico. E a gente chega nos locais ou aqui dentro da nossa oficina e em menos de meia hora, 10, 15 minutos, a gente chega às conclusões. Então aqui a gente tem um motor MAN com um problema de excesso de pressão de turbo. Parado a gente está fazendo esse teste aqui, gente, com o veículo parado na oficina. Observa lá, eu vou ter aqui a pressão de admissão, o meu MAP, marcando aqui 1,3 kg já de largada. O meu aparelho já está me alertando para isso. E aqui o meu relógio, mais uma vez, 2 kg aqui no meio. Quando a gente acelerar esse veículo, observa bem o que vai acontecer aqui. Eu vou narrar para vocês aqui porque a visão às vezes não fica tão apropriada. Meu manômetro de pressão de turbo zerado. E aqui a gente já está saindo de 340, já é um alerta. Aceleramos o motor, olha a minha pressão de turbo chegando a 3 kg. Se eu descontar a atmosférica, eu vou ter aqui 2 kg de pressão de turbo. O meu manômetro analógico não está passando de 1 bar. Aqui é pressão real, gente. Isso aqui é analógico, é mecânico. Automaticamente eu chego rápido à conclusão que o meu sensor de turbo está marcando uma pressão demasiado alta. Eu não tenho um problema de turbina, eu não tenho um problema, né, mecânico, eu estou tendo simplesmente um problema eletrônico. É claro que você poderia chegar nesse diagnóstico com um osciloscópio ou medindo um sensor, mas e a velocidade? E o tempo? A gente sabe que hoje nas oficinas tempo é dinheiro. Hoje a gente começa a ter mais lucro, mais desempenho dentro da nossa oficina com diagnósticos do que propriamente com a venda do produto turbo. Tudo certo? Tá entendendo? Com exemplos práticos de dia a dia, o que eu quero te mostrar? Só que você não vai conseguir chegar nesse tipo de entendimento sem entender um pouquinho de turbo, sem entender um pouquinho do que é um turbo de Westgate, do que é um turbo de geometria variável, do que é um sistema biturbo. E olha bem, eu vou te mostrar tudo isso
nessa aula de 50 minutos. Você acredita? Fica com a gente. Para mim te explicar como funciona um turbo de geometria variável, um sistema biturbo, toda a modernização que veio para o turbo compressor, eu preciso fazer que você compreenda o turbo. Então hoje, nessa pequena aula, eu vou te levar desde o conhecimento básico até você entender como você nunca entendeu os turbos dos veículos que você mexe aí na sua oficina. Para a gente começar, eu preciso te mostrar um pouquinho do que o turbo faz no nosso motor. Então eu vou começar falando um pouco de combustão. Por que eu vou falar de combustão? Mais de 70% dos diagnósticos que chegam nas oficinas de veículos turbo, eles se tratam de potência. E todos os veículos turbo que a gente trabalha, seja gasolina, diesel, GNV, vão ser veículos a combustão. E a gente não pode deixar de esquecer que sempre quem faz a potência do motor é a combustão, quem faz o motor se mover, se ele tiver mais potência ou menos potência, vai ser na combustão que nós vamos obter isso, certo? E a gente sabe que combustão é uma mistura de oxigênio, combustível e temperatura, uma reação química, certo? Quando a gente fala dessa mistura, quando a gente vai trabalhar com diagnóstico, um alerta que eu já gosto de fazer para o pessoal é assim: quando a gente fala em calor, é muito inerente do motor, né? É raro a gente vai ter diagnósticos de dia a dia, vão ser exceção, que a gente vai ter um problema na temperatura ali da queima, da explosão do cilindro. Vamos considerar que está inerente ao motor. Combustível, ele é um tantinho mais chato de você medir, porque ele envolve mais variáveis. Eu posso ter uma pressão de combustível boa, chegando no meu reio, mas eu posso ter um problema de injetor que vai mudar essa relação. Eu posso ter um problema na altura do injetor que vai mudar essa relação. Quando eu falo de pressão de oxigênio, quando eu falo de oxigênio no cilindro, que é a pressão de turbo, ela é mais fácil de ser medida. Agora eu pergunto para você, na grande maioria das oficinas, quando a gente faz um diagnóstico de turbo, quando ele tem uma dúvida, quantos já mediram a pressão do turbo? Quantos sabem o parâmetro a ser procurado? Isso é simples, gente. E muitos diagnósticos você vai fazer só medindo pressão de turbo. Mais uma dica que está indo aí para vocês. Mas não era disso que eu queria falar. Quando eu falo em oxigênio, e que é a combustão que vai trazer mais ou menos potência para nós, eu vou limitar só ao oxigênio. Quando eu falo de oxigênio, eu estou falando do quê? De turbo, gente. Então a pressão de turbo é a quantidade de oxigênio que nós vamos ter dentro do cilindro. Beleza? Aí eu vou parar aqui e vou já dizer para vocês como funciona o turbo, como que o turbo trabalha relativo ao motor. Gente, básico, mas muito importante, não esqueça disso. Os gases do escape são a energia térmica, resultado da queima dentro do cilindro, vão passar pelo coletor, entrar pelo funil do caracol quente da turbina, sair pela descarga. Automaticamente, quando eu giro o rotor quente ele é o eixo da turbina, que é ligado no rotor frio. O rotor frio vai puxar o ar da atmosfera, comprime na carcaça compressora e manda sob pressão para dentro do meu motor. Observa bem, mais uma vez, com alguns detalhes importantes no que eu falo. Os gases do escape são a energia térmica. Logo você vai entender a importância do que é energia térmica, certo? Se não for energia térmica, o gás do escape por si só não toca a nossa turbina. A energia térmica vai mover o rotor quente, que é o eixo da turbina, que está ligado no rotor frio, que puxa o ar da atmosfera. Muito importante quando a gente faz diagnóstico, ele não puxa o ar do frio, do filtro, ele puxa o ar da atmosfera, passa pelo filtro, comprime na carcaça compressora e manda sob pressão para dentro do motor. Comprime na carcaça compressora e manda sob pressão para dentro do motor. Mais uma dica para você, reparador automotivo. A pressão de turbo medida aqui no turbo e medida lá dentro da admissão vai ser instantaneamente a mesma. Se você pegar uma discrepância de velocidade com que essa pressão chega ou de valor nessa pressão entre qualquer ponto do sistema de admissão, temos um problema. Boa dica. Compreendemos o funcionamento da turbina? Vamos adiante. Depois que a gente entendeu aqui
o funcionamento da turbina, entendemos que a gente tem o lado quente, que recebe a energia térmica, o lado frio, que puxa o ar da atmosfera, comprime e joga para dentro do motor. Vamos dividir os dois lados e eu te mostrar algumas curiosidades que já vai te trazer alguns diagnósticos para o teu dia a dia. Gente, quando a gente fala que a carcaça fria puxa e comprime o ar, aqui a gente já começa a entender um pouquinho desse processo, certo? Quando a turbina puxa o ar da atmosfera e comprime, ela eleva de 5 a 6 vezes o valor da temperatura desse ar. Por quê? Porque ela comprime o ar aqui nessa câmara difusora. Essa pequena passagem que tem do rotor para a carcaça fria, para o funil da carcaça fria, que vai levar até dentro aqui da admissão, a gente tem uma compressão, é onde ela comprime esse oxigênio e é onde ela eleva a temperatura desse oxigênio. Por isso, gente, que a gente precisa ter o nosso querido intercooler, que está ligado na nossa linha de admissão, no nosso fluxo de admissão. Puxei o ar da atmosfera, comprimi esse ar aqui dentro da carcaça fria, elevei a temperatura dele, vai passar pelo intercooler para refrigerar, certo? Passou pelo intercooler para refrigerar, vai diminuir a temperatura para a gente ter um oxigênio mais frio dentro da câmara do pistão. Com o oxigênio mais frio, as moléculas se agrupam mais, eu vou ter um maior volume de oxigênio lá dentro da câmara da combustão. Principal função do intercooler, aumento de potência. Vai chegar numa temperatura ideal o oxigênio, vai melhorar a temperatura lá dentro da queima, tudo certo. Mas a principal função é aumentar a quantidade de oxigênio lá dentro, assim como o turbo faz dentro da câmara do cilindro, e aumentar a potência, a gente ter mais combustão, mais potência. Aqui, gente, vários alertas eu poderia fazer para vocês, diagnósticos que se faz no dia a dia. Compreender bem esse fluxo. Diagnósticos de intercooler entupido, que é bem chato de fazer, bem difícil. Às vezes a gente faz isso medindo a pressão antes e depois. Se eu tiver uma discrepância de valor, eu posso ter um intercooler entupido ou qualquer coisa nesse sentido. É uma pequena dica só, mas a gente precisa entender. A questão da tampa fria aqui na carcaça compressora, a gente ter a compressão do ar dentro da turbina é de suma importância para te entender, às vezes, determinados diagnósticos. Certo? Vamos entender um pouquinho agora do nosso fluxo quente. A nossa energia térmica. Por que é energia térmica? Por que eu preciso de energia térmica? Gente, energia térmica nós precisamos de 3 fatores: pressão, velocidade e temperatura. Se não tivermos esses 3 fatores, a gente não tem a energia térmica que move o turbo. Vou tentar explicar rapidamente para vocês o porquê que isso acontece. O caracol da turbina é um funil. Ele afunila. Para quê? Para a gente ter o acréscimo da pressão na energia térmica. Nós precisamos dessa pressão. E aí vem aquela questão da área dos caracóis. Ponto 48, ponto 63. O que é essa área? É o tamanho do funil. Quanto menor a área, maior o funil, eu vou ter, teoricamente, mais velocidade no meu eixo. Certo? Por que teoricamente? Porque eu também preciso de velocidade. Eu preciso de vazão. Se eu diminuir demais o meu caracol quente, aí eu não vou ter uma vazão de toda aquela energia térmica que está saindo dentro do cilindro e vou ter uma perda de velocidade. Então eu preciso ter, vamos dizer assim, esse equilíbrio. E isso, gente, vai ser crucial para te entender a melhoria do turbo através do turbo de geometria variável e por aí afora. Quando a gente passa aqui para essa outra imagem, eu começo a ver aqui e tentar explicar para vocês a importância da velocidade na nossa energia térmica. Esse coletor de escape aqui nos mostra um pouquinho do que seria hoje, vamos dizer assim, os coletores modulares. Antes nós tínhamos coletores em que, vamos dizer assim, as 4 bocas eram ligadas junto antes da turbina e a gente havia um choque, um atrito entre essa energia térmica, a velocidade, tirando a velocidade dessa energia térmica, né? Esse atrito diminuía a velocidade. Quando eu boto um coletor modular, que se junta só lá, direto na base da turbina, eu começo a ter um incremento na velocidade e uma melhora no desempenho, certo? Estou mostrando para vocês como os gases do escape têm que ser pressão, velocidade e temperatura para ser energia térmica.
E vocês vão ver lá na frente o quanto isso vai fazer vocês compreender um turbo de geometria variável, certo? Vamos falar um pouquinho da temperatura dos gases, o quanto é importante. Para isso, para vocês entenderem, eu trouxe aqui um caracol de linha marítima, uma carcaça quente aqui da linha marítima que ela é refrigerada à água. Quando a gente tem aqui, só uma curiosidade para vocês, motores a gasolina, nós temos aqui na energia térmica dentro do caracol até 1050 graus de temperatura, certo? Os motores diesel chegam até 850 graus de temperatura. Aí, se eu estou dizendo para vocês que nós chegamos aqui dentro até 850 graus de temperatura, aqui fora, na maioria dos barcos, a gente tem o quê? Líquido de arrefecimento. Líquido de arrefecimento do sistema de refrigeração do motor, ele vai trabalhar a 80 a 100 graus, né? Nessa faixa, um pouco a mais, um pouco a menos. Então a gente vai ter 800 graus de temperatura aqui dentro e 90 graus, 100 graus fora. Essa diferença de temperatura gera trincas. Quando esse caracol tem uma pequena trinca e que esse fluxo de líquido de arrefecimentos chega em contato com a energia térmica, a gente tem uma perda da temperatura dentro da energia térmica. Sabe o que acontece? O desempenho do turbo vai a zero. Nós temos um turbo girando livre, nós temos todo o volume de gás do escape passando por dentro da nossa carcaça quente e mesmo assim a gente tem, na maioria das vezes, o desempenho de pressão do turbo como zero, porque eu não tenho temperatura na minha energia térmica. Vamos seguindo, vai acompanhando, é uma pequena aula e você vai sair daqui entendendo mais de turbo do que você já entendeu na sua vida. Entendemos um pouco ali da base do turbo, agora vamos começar a entender a evolução do turbo. Como que evoluiu, como que ele fica melhor, né? E como que funciona. O que eu estou explicando aqui, gente, não é para você entender como funciona uma turbina e você fazer uma explicação para o cliente. Não. Meu objetivo sempre é te dar uma base para quando você levanta o capô do carro, você saber o que tem que fazer lá. Você saber o que tem ali de baixo e você conseguir. Eu sou de piso de oficina. Eu sou de chão de oficina. Eu não vim da indústria. Então, o que eu entendo de turbo, eu vou te mostrar para te usar no teu dia a dia. Turbo com Westgate. Talvez a primeira grande evolução do turbo. O turbo com Westgate, ele nos possibilita usar turbos menores, muito mais rápidos, certo? Por quê? Porque ele vai ter um tamanho menor, ele vai ter uma carcaça menor, um eixo mais rápido, um funil menor no caracol quente. Mas por que eu não tinha antes? Porque eu precisava de equilíbrio. Porque quanto mais energia térmica tinha no meu motor, né, mais, vamos dizer assim, explosão eu tinha no meu motor, mais energia térmica ia gerar, ia passar pela minha turbina e ia gerar mais pressão de turbo. Se o meu turbo ele fosse muito pequeno, ele ia dar pressão demais, ele ia atingir pressão demais, ele ia atingir mais rápido, mas ele ia passar da pressão necessária que o motor pode absorver. Quando eu começo a incluir uma Westgate, né, tocada por um atuador, eu começo a limitar esse turbo. Eu começo a programar até quanto de pressão ele pode atingir. E isso me permite eu usar um turbo menor. Outra coisa que pouca gente se dá conta, eu consigo usar um turbo menor porque quando eu faço a abertura da minha Westgate, com o motor em alta rotação, onde eu tenho mais fluxo de energia térmica, mais fluxo de gases, eu vou ter mais uma abertura para dar vazão para o meu motor, para mim não perder velocidade na minha energia térmica. Olha como tudo se encaixa. E quando eu falo de Westgate, se eu traduzir a palavra, eu vou falar em porta do desperdício. Por que é a porta do desperdício? O que a gente vai desperdiçar? A gente vai desperdiçar energia térmica. Acompanha aqui com a gente. Nossa energia térmica que vem do motor vai passar pelo nosso funil, tocar o eixo da nossa turbina. Quando a gente atinge a pressão necessária, a porta do desperdício vai se abrir, aliviando essa energia térmica, uma parte do volume da energia térmica, olha aqui, vai sair direto para o escapamento.
reduzindo a velocidade do meu eixo. Essa turbina nunca vai passar da nossa posição programada, certo? E ela consegue ser mais rápida e mais eficiente, além de equilibrar a vazão do motor. O wastegate, porta do desperdício. O que eu preciso saber? Posição de potência da turbina é a porta fechada, posição de alívio é a porta aberta. Agora eu quero te convidar para olhar aqui o material auxiliar que eu trouxe para você ver uma wastegate real. Vamos lá, gente. Mostrando agora aqui, peça real, ao vivo, o caracol quente com wastegate. Entrada da energia térmica, percebe que eu tenho a minha wastegate fechada, posição de potência. Atingimos a pressão desejada, nosso atuador vai abrir a nossa porta do desperdício. Antes da energia térmica ter contato, eu vou ter vazão de escape tanto pela porta da wastegate como pela saída do eixo, pelo esdúcer do eixo, certo? Aqui, turbina real. Vamos mostrar aqui, ó. A gente tem aqui uma turbina do Onix, porta do wastegate aberta, posição de alívio. Isso é o que vai determinar o teu diagnóstico lá. Tu compreender uma posição de alívio e uma posição de potência. Logo mais a gente vai falar dos acionadores por vácuo, de como que é controlado esse sistema. Queria aproveitar, inclusive, gente, aqui mais uma dica. Que quando a gente começa a entender de um produto, a gente começa a usar também as nomenclaturas corretas. A gente é acostumado, às vezes, a chamar aqui essa válvula de válvula da wastegate. Isso é um atuador. Nesse caso do Onix aqui é um atuador de vácuo. A wastegate é a porta do desperdício. A wastegate, eu vou mostrar para vocês aqui, seria a porta, o embuchamento, o eixo. Isso é o wastegate, porta do desperdício. Isso aqui é uma válvula de atuação. Ah, Marcos, mas por que a gente vai, se preocupar com isso? Muitas vezes você está conversando com o cliente, tentando ajudar num diagnóstico, e você pega, por exemplo, um turbo de geometria variável que é tocado por um atuador de vácuo. E aí ele fica te falando em um wastegate, e você vai perder uns 10 minutos para entender que ele está falando de um turbo de geometria variável. Fica mais essa dica para você. Compreendeu o nosso turbo de wastegate? Viu a importância da wastegate para a gente poder ter um turbo mais veloz e mais eficiente? Viu o detalhe da questão da wastegate, da vazão para o nosso motor? Muito importante isso aí, muita gente não se dá conta disso. E quando a gente for aí aprofundando, você vai compreendendo como essas leis básicas fazem a diferença em todos os sistemas. Vamos conhecer um tubo de geometria variável? É agora, você vai entender ele como nunca. Quando a gente fala de um tubo de geometria variável, a gente tem o mesmo sistema, gente. Eu gosto sempre de lembrar que turbo é turbo. A energia térmica que sai dos cilindros, resultado da queima dos cilindros, movimenta o eixo quente, que é o eixo que é ligado no rotor frio, que puxa o ar da atmosfera, comprime e manda para dentro do motor sob pressão. Vai ser sempre igual, sempre a mesma coisa. Quando eu falo de geometria variável, qual vai ser a diferença? Em vez de eu ter uma porta do desperdício, eu vou ter lá palhetas direcionadoras dessa energia térmica, certo? E elas vão ficar em volta de todo o que a gente chama de língua de fogo, aonde depois que a energia térmica entra no caracol, aonde ela vai fazer contato com o eixo. Em toda a volta a gente vai ter as palhetas da geometria variável, certo? Aí, o que vai mudar a relação do turbo com a geometria variável com relação ao wastegate? Primeiro, a wastegate, ela vai variar o quê? A geometria variável, ela vai variar o quê? Sabe o quê, gente? O A/R do caracol, principalmente. Porque ela vai variar o funil, a questão da pressão do funil. Porque eu consigo ter, na posição de potência, um funil bem fechado,
que ele vai variar e vai abrir. Conforme eu precisar de dar mais vazão para o meu motor, ele vai fazer um movimento de abertura. Então eu consigo ter num único turbo, um turbo com um funil bem pequeno, muito agressivo, e um turbo que se alivia, que deixa o caracol com uma área de carcaça maior, fazendo um alívio desse funil, certo? Isso é a principal questão da geometria variável. Porém, a gente tem outros detalhes. Eu gosto sempre de trazer assim, atenção para a literatura. Em muitas literaturas você vai ouvir que a geometria variável faz com que a energia térmica chegue em contato ao eixo de forma perpendicular. Quando eu direciono meus gases do escape nessa direção ao indúcer do eixo, que é essa região aqui do diâmetro maior, ele vai ter um contato com a ponta da palheta de forma perpendicular, um ângulo reto de 90 graus. Então ele vai empurrar melhor o meu eixo, vai dar mais velocidade, mais rápido, pela forma como ele entra em contato. Outro detalhe, lembra? Pressão, velocidade, temperatura. Quando a gente faz a energia térmica fazer esse movimento circular, direcionando ela para a ponta do eixo, eu vou fazer com que esse eixo, essa energia térmica passe de forma mais rápida. Então eu tenho mais velocidade na minha energia térmica. Uma certa ocasião, alguém de uma fábrica me deu uma explicação, porque até quando surgiu a turbina de geometria variável eu também tinha dúvidas, né? Então ele me deu uma explicação falando quando a gente lavava a bicicleta, quando a gente era criança, quem é mais observador, né? Que a gente jogava a mangueira na direção do pedal da bicicleta, e se você direcionasse a mangueira bem na pontinha do pedal, o pedal girava mais rápido. Quando você direcionava a mangueira para o centro do pedal, ele diminuía a velocidade. É um dos princípios utilizados pela geometria variável. Variamos o funil, deixamos eles bem pequeno, o atrito com a palheta num ângulo perpendicular, aumento da velocidade da energia térmica. Essa é a minha turbina de geometria variável. Essa é a eficiência da geometria variável. Na prática, sabe o que isso vai fazer? Se a gente pegar um manômetro de pressão e mostrar ele de 0 a 2 kg, a turbina de Westgate vai chegar rápido a 2 kg e vai cair rapidamente para o zero. O turbo de geometria variável ele vai chegar ainda mais rápido nesses 2 kg, mas ele vai cair brevemente. Muitas vezes na retomada da aceleração eu vou estar partindo de 500 gramas, 1 kg de pressão e eu vou ter uma retomada, é claro, muito mais eficiente. Mas para você que abriu o capô do carro, quer fazer o diagnóstico, sabe o que você precisa saber? Primeiro, vocês já conseguiram concluir na minha explicação o quanto aqui a gente tem uma posição de potência com o ângulo bem fechado. E quando abre, direciona para o centro do eixo, uma posição de alívio. Coisa que muitas pessoas têm uma ideia errada. Quanto mais aberta a geometria, posição de alívio. Quanto mais fechada, claro, ela não pode estar totalmente fechada, posição de potência. Então, gente, te trago atenção aqui para os nossos desenhos de alto regime de potência e baixo regime de potência. Geometria variável, quase fechada, alto regime de potência. Geometria variável, quase aberta, baixo regime de potência. Vamos fazer uma analogia com a Westgate. Se eu tiver a geometria variável quase fechada, eu vou ter uma Westgate fechada, posição de potência. Se eu tiver uma geometria variável em posição de abertura, de alívio, é como se eu tivesse uma Westgate aberta, posição de alívio. Lá no carro, gente, você consegue obter essas informações através de um manômetro de vácuo, através de um batente, através de um percentual eletrônico, e você consegue saber a posição que o teu turbo está. E é isso que tu precisa para fazer diagnóstico no dia a dia. Compreendeu um turbo de Westgate? Fala a verdade. Você tinha essa noção real? A simplicidade desse assunto? Agora eu vou te mostrar o que é um sistema biturbo. Não é na outra aula, é agora. Fica com a gente.
acompanha que você vai entender a simplicidade do sistema biturbo, certo? Antes disso, eu só quero te mostrar aqui no nosso material de apoio algumas curiosidades sobre o turbo de geometria variável. Vem com a gente. Eu trago para vocês a nossa geometria variável. Por que eu estou querendo te mostrar? Para você que está no dia a dia de oficina, observa aqui a leveza, a simplicidade do trabalho e mais do que isso, assim, como é que eu vou te dizer aqui um adjetivo para te trazer o que eu estou querendo te colocar? A fragilidade, certo? O quanto é justo e o quanto é preciso o trabalho da geometria variável, de todas as palhetas que se abram e fecham. O que isso quer dizer, gente? A gente quer dizer que a gente traz aqui um componente de alta complexidade para ele te trazer problemas e defeitos para o dia a dia. A gente sabe que a qualidade do nosso combustível não é das melhores, isso nos traz muitas vezes mais carbonização no nosso escape, e o turbo trabalha com energia térmica, gente. É gás do escapamento que vai passar aqui. Então, para a gente ter carbonização excessiva, mau funcionamento dessa geometria variável, é muito fácil de acontecer. Vamos olhar aqui mais um pouco. Esse nosso turbo aqui que nos mostra aqui, ó, o trabalho da geometria variável e o quanto toda a energia térmica que tem que passar para entrar em contato com o eixo, ele tem que passar pela geometria, certo? Fica atento, turbos de geometria variável, você não vai ter dificuldade de fazer diagnóstico. Compreendendo o funcionamento básico, com dicas rápidas aí de diagnóstico no veículo, a gente vai chegar lá. Mesmo numa breve aula de 50 minutos, eu vou te mostrar como funcionam os turbos, vou te mostrar a base de conhecimento e vou te trazer dicas de reparação, de como que o turbo se controla no dia a dia, como que eu consigo pegar esse mau funcionamento. Vem com a gente. Compreendeu o turbo de geometria variável, gente? Tem muito mais que precisa ser dito. É claro que a gente está fazendo aqui uma breve explicação. Muitos outros detalhes eu posso te passar. Mas eu tenho certeza que se você é alguém que gosta de compreender os assuntos e gosta de levar o conhecimento lá para a pista, para o teu dia a dia, você já está mais munido de conhecimento, mais aí armado para enfrentar esses veículos quando baterem na tua porta. A gente está só começando, gente. A gente tem muita coisa para te explicar. Hoje eu quero te dar uma base forte de conhecimento. Vamos falar então do sistema biturbo. Gente, o sistema biturbo, ele é, vamos dizer assim, muito provavelmente uma das formas mais, como que eu vou dizer para vocês, eficiente que a indústria vai conseguir colocar um turbo dentro do sistema. O turbo de geometria variável provavelmente é de longe o mais eficiente. Só que o sistema biturbo, ele te traz uma variação que te permite usar, por exemplo, um turbo de geometria variável com 2 Westgate, entende? Claro que nós vamos ter na indústria sistemas com 3, 4 turbos aí que já estão rodando, já estão chegando nas oficinas. Mas vocês vão ver que isso vai ser exceção, vão ser os supercarros. E nós não estamos falando aqui de um conteúdo para supercarros, gente. A gente está falando aqui de um conteúdo, são milhões e milhões de veículos que vão chegar na porta da tua oficina. O alerta que a gente está te trazendo, e aí, qual vai ser a tua relação? Você vai continuar mandando esse veículo para outra oficina resolver, às vezes no caso, como nós que somos especialistas, e o risco de você perder esse cliente? Você vai abrir mão dessa clientela? Mais do que isso, gente, você não vai sair na frente, você não vai botar na sua fachada diagnóstico de turbocompressor, igual a gente fez na época da injeção eletrônica. Você vai se tornar referência no seu bairro, na sua cidade. Quantas milhões de pessoas, quantas milhares de pessoas tem só nesse pequeno nicho? Presta atenção e continua com a gente. Quer entender o sistema biturbo como você nunca entendeu? Eu tenho certeza que isso vai acontecer agora. Gente, quando a gente fala de biturbo, claro que eu vou falar de um biturbo sequencial, que é o mais moderno, que a gente mais vai ter. A gente tem outros sistemas de biturbo que vão ficar para uma aula muito específica, né?
porque a gente está aqui querendo mostrar o macro. A gente tem aqui em torno de 50 minutos para falar com vocês e eu quero deixar o máximo de conhecimento que eu puder te deixar. Falando de um sistema biturbo sequencial, eu vou ter normalmente uma turbina de baixa e uma turbina de alta, certo? Gente, como que eu sei aqui que essa vai ser a minha turbina de baixa? Principalmente porque ela recebe primeiro a energia térmica que vem do cilindro do motor, resultado da combustão dentro do cilindro, certo? Recebeu primeiro a minha energia térmica, ela precisa tirar o carro da inércia, ela que vai dar o arranque que vai ser muito rápida. Vocês vão, se vocês tiverem a oportunidade de ver em mãos os turbos de biturbo, a turbina pequena, ela é muito pequena, gente, muito pequena. E como que eu posso ter uma turbina tão pequena, por exemplo, numa Maroc, né, num motor de vazão alto, de alta vazão do cilindro? Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês do turbo de Westgate? Que quando ele abria e fazia o alívio dessa turbina, ele aumentava a vazão de gases para o motor? É isso que acontece. Presta atenção no fluxo de gases, no fluxo da energia térmica do sistema biturbo. Alimenta a nossa primeira turbina, que é uma turbina pequena, muito rápida, ainda menor que às vezes as turbinas de Westgate, certo? Ela é uma turbina de Westgate na maioria dos casos, porém não é uma única, ela é um conjunto de um sistema. Então ela é ainda menor do que as turbinas de Westgate que trabalham sozinha. O Westgate fechada, posição de potência, toda a energia térmica vai tocar esse turbo muito pequeno, rápido e eficiente. O nosso turbo de alta, em 99% dos sistemas biturbo, ele já vai estar circulando, já vai estar trabalhando. Como? Com os gases que saem pelo escape da primeira turbina. Vão fazer esse turbo já estar rodando, girando, até porque ele precisa girar para vedar o óleo dentro dele, certo? Quando eu atinjo determinada pressão, vamos pegar aqui uma Maroc que a gente testava muitas aí ainda originais, muitas vezes você consegue ver no manômetro, atingiu 1 kg de pressão, eu vou ter o alívio da minha válvula Westgate. Quando eu tenho o alívio da minha válvula Westgate, esse meu turbo vai continuar girando, porém, ele vai reduzir um pouco de velocidade, porque eu vou ter um desperdício pela Westgate da energia térmica, que vai vir por 2 canais para a minha turbina de alta. Aumenta o volume de energia térmica na minha turbina de alta, o que eu vou ter aqui? Mais velocidade. A minha turbina de alta vai entrar a partir de 1 kg e elevar até 1,5 kg, 1,8 kg, que muitas vezes vai trabalhar uma Maroc, que a gente está usando como exemplo aqui, certo? Então, veja bem, energia térmica, primeira turbina, Westgate fechada, abriu a Westgate, toda a energia térmica troca a nossa turbina de alta, que vai elevar ela em alta. Eu tenho um turbo altamente eficiente de baixa, porque ele é muito pequeno, muito rápido e muito eficiente. Eu tenho um sistema que muda a vazão do cilindro e automaticamente ele leva por 2 canais até o turbo de alta, que vai ser eficiente em alta. Em alguns casos, aqui não representa, o turbo de alta vai ter uma Westgate. Para limitar o quê? Para limitar a pressão final. Lá em cima, onde o turbo não deve passar daquela pressão desejada. Compreendeu, gente? Vocês vão observar, depois eu vou mostrar para vocês aqui, como os sistemas biturbo têm uma Westgate normalmente maior do que um turbo comum. Por quê? Justamente para mim ter uma vazão maior de gases para a minha turbina de alta, uma vazão de gases para aliviar, né, dar fluxo para o meu motor, não embuchar, como a gente chama o motor, e eu ter mais velocidade na minha energia térmica. Compreende? Sabe como que a gente via a hora que a turbina da Maroc estava aliviando aqui? Um manômetro de vácuo, gente. Quando eu posiciono um manômetro de vácuo na minha Westgate, que vai aliviar a turbina de baixa, eu consigo ver exatamente a hora que ela está aliviando para deixar passar para cá. E sabe por que eu estou falando isso para vocês agora?
porque agora a gente vai entender o fluxo da parte do oxigênio, da admissão do sistema biturbo. Muito simples, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma quando a gente compreende o que é energia térmica, quando a gente compreende pressão, velocidade e temperatura, fica fácil entender o Westgate, geometria variável e, por consequência, o biturbo. Olha bem, meu turbo de baixa girou, gerou pressão, que eu vou empurrar para dentro do motor. Turbo é turbo, energia térmica, passa pelo rotor quente, gira o eixo, que gira o rotor frio, puxa o ar da atmosfera, comprime e manda para dentro do motor. Biturbo, a mesma coisa, só que nós temos dois turbos. Meu primeiro turbo puxou o ar da atmosfera, comprimiu, mandou para dentro do motor. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui a famosa bypass. Por que eu preciso ter essa bypass? Se o meu turbo de baixa está pressurizando para dentro do motor, ele é ligado normalmente ao turbo de alta, que é o que recebe primeiro o ar da atmosfera, até porque ele é maior, para que não haja restrição na entrada de ar, certo? Quando ele jogasse essa pressão para dentro do motor, essa pressão se perderia no turbo de alta, que estaria em baixa velocidade ainda. Então eu preciso ter essa bypass fechada para mim não ter a perda dessa quantidade de pressão que eu estou mandando para dentro do motor. A partir do momento que eu acionei o meu turbo de alta, chegou, aliviou o vácuo aqui da minha Westgate, abriu ela, entrou meu turbo de alta, o que eu vou ter aqui com a bypass? Eu preciso abrir essa bypass, para que a pressão que o meu turbo de alta está exercendo acompanhe o de baixa e vá para dentro do motor. Aqui a Maroc não serve esse exemplo, porque a bypass da Maroc não é por atuador, né? Ela é mecânica, mas nós temos, por exemplo, a Nissan 2.3, que tem muito já rodando, que é com vácuo na bypass. Gente, olha um diagnóstico comum de fazer na oficina quando a gente compreende esse sistema. Se eu estou aliviando a minha turbina de baixa, vai entrar minha turbina de alta, eu preciso aliviar minha bypass, o que vai acontecer quando eu tenho, né, vamos dizer assim, um alívio do vácuo na Westgate para abrir, eu preciso ter um alívio do vácuo na bypass para deixar a grande também atingir pressão. Muitas vezes você pega uma discrepância na hora que isso está acontecendo e você faz o seu diagnóstico fácil de entender, fácil de compreender. Isso acontece, como eu disse, na Nissan 2.3, isso pode acontecer na Land Rover 3.0, muito comum, sabe, esse tipo de problema. Lá nós vamos ter uma famosa chamada válvula de corte, que trabalha como uma bypass, certo? Gente, é fácil ou não é fácil compreender um sistema biturbo? É difícil a gente raciocinar e trabalhar mecanicamente e analogicamente em cima do nosso sistema? Não é. Eu te prometo isso. Não esquece que a gente está numa pequena aula. Imagina o que você pode fazer no seu dia a dia, tendo acesso a curso, tendo acesso a uma, vamos dizer assim, uma orientação maior e melhor, vai mudar o teu dia a dia, certo? Acompanha com a gente aqui um pouquinho das curiosidades do sistema biturbo que eu trouxe para mostrar para você. Olha o que eu trouxe para vocês aqui na minha base de apoio, aqui, minha pequena base de apoio hoje aqui. Bypass do sistema biturbo da Maroc, certo? Na linha Volvo também temos sistemas assim, certo? Essa bypass ela é totalmente mecânica. Às vezes a gente que é reparador, né, sabe quanto a gente brinca aí que a indústria, que a engenharia da indústria gosta de nos complicar, né? Então a gente tem aqui um sistema de bypass bem comum, que faz um trabalho super eficiente, né? Que a gente vai ter o quê? Olha só, de um lado a gente tem, né, uma fácil acionamento e abertura. Do outro lado, se eu meter o ar aqui pelo outro lado, ele tem um anel O-ring que vai vedar aqui contra a carcaça. E assim fica a Maroc. Vamos dizer, a turbina de baixa empurraria pelo lado de cá, como ela não consegue acionar a abertura, o próprio O-ring aqui veda para o ar não passar para a de alta. Quando a de alta entra,
ela vai empurrar automaticamente aqui esse pistãozinho e o oxigênio vai passar por essas aberturas laterais. Então eu tenho um sistema mecânico muito eficiente que vai fazer o controle de passagem da turbina de baixa para de alta no fluxo de admissão. Outra coisa que é legal eu mostrar para vocês, que eu sei que a partir de agora você começa a ter essa real dimensão, olha só como aqui é um biturbo da Sprinter, provavelmente, se eu não estou mentindo para vocês, como a abertura da Westgate aqui, ela é muito maior do que, às vezes, um tubo de Westgate comum. Justamente para quê? Para mim dar mais vazão para o meu motor, né? Quando eu abro a minha Westgate, eu tenho um poder de vazão maior e um poder de passagem da energia térmica para a turbina de alta também maior. Então a gente começa a entender certas peculiaridades quando a gente compreende o funcionamento dos sistemas. E não é difícil de compreender. Ou você está achando alguma dificuldade nessa aula? Encerrando aqui a nossa parte do biturbo sequencial, vamos fazer aqui um apanhado aqui, olhando até essa outra tela aqui, para a gente ver se vocês realmente compreenderam. Eu costumo dizer assim, ó, que quando a gente compreende o funcionamento de um sistema biturbo, de uma geometria variável, você consegue diagnosticar qualquer sistema, mesmo que ele tenha alguma peculiaridade. Olha só, eu estou trazendo aqui nesse desenho, eu confesso para vocês que eu não sei de que veículo é isso aqui, né? É um sistema bem moderno, por quê? Porque aqui a gente tem aqui, olha só, o meu turbo de baixa, um turbo de geometria variável. No detalhe aqui, ó, tá mostrando pra gente que é um turbo de geometria variável, certo? Até uma curiosidade muito engraçada, eu acho que faz uns 2 anos atrás, num pequeno curso que eu dei, alguém perguntou, tem um turbo de geometria variável e de Westgate? Na época eu achei aquela pergunta um pouco capciosa, assim, que não ia ajudar em nada. Eu digo, não vamos inventar. Vamos deixar o fluxo natural das coisas seguir, né? Porém, gente, não passou nem 6 meses daquela aula e eu fui surpreendido por alguns sistemas desse, onde eu posso dizer que eu tenho um turbo de geometria variável e o Westgate. Por quê? Observa bem, aqui eu tenho o meu turbo de Westgate, o meu turbo de geometria variável, certo? A energia térmica vem para tocar aqui o meu eixo quente, tocar meu turbo de geometria variável, e olha o que eu tenho aqui, ó, antes de chegar no eixo, o Westgate. Eu posso dizer que esse meu turbo desse sistema biturbo aqui, ele tem geometria variável e o Westgate. E não é tão incomum assim hoje, gente. A gente já pega as novas Discovery Ingenium 2.0, né, diesel, já tem 2 Westgate, um turbo de geometria variável e um segundo turbo de Westgate, certo? Vamos ver aqui o que a gente lembrar aqui, o que a gente aprendeu lá. Olha a nossa bypass, olha como o nosso turbo de baixa empurra o ar para cá. Se eu não tivesse a bypass aqui, ela perderia a pressão contra a turbina de alta. Olha como a turbina de alta recebe primeiro o fluxo de ar e manda para a pequena, ou quando ela estiver mandando pressão, ela vai abrir a bypass aqui para as duas mandarem pressão juntas, certo? Aí você, às vezes, tem gente que ainda não consegue compreender, diz, mas a hora que a turbina de alta mandar ar para cá, não vai abrir a bypass e escapar a pressão daqui? Gente, quando essa turbina estiver trabalhando com essa Westgate fechada só pelo escape da outra, ela vai ter um volume de pressão pequeno. O volume de pressão da turbina de baixa vai ser maior e não vai permitir a abertura da bypass. Quando ela recebe toda a energia térmica que sai tanto aqui da Westgate como da descarga da pequena, aí sim ela vai ter um volume de pressão maior e que vai empurrar essa pressão para cá, as duas vão empurrar junto. Percebe, gente, um sistema totalmente atual, que a gente consegue entender, diagnosticar, compreendendo o funcionamento. Vou conseguir ver a hora que a minha Westgate tem que atuar? Sim, vou conseguir. Vou conseguir compreender o sistema? Sim, e isso vai facilitar o teu diagnóstico lá. Vai aumentar o volume de pistas
o volume de informação que você tem para chegar no teu diagnóstico. Certo? Compreendeu o sistema biturbo? Tá entendendo mais de turbina do que você já entendeu sua vida inteira? Tô cumprindo minha promessa. Agora eu quero falar um pouquinho de atuadores. Eu quero falar um pouquinho de como que essas turbinas são controladas, certo? Como que o motor controla essas turbinas para manter o equilíbrio da mistura oxigênio e combustível. Vamos falar de atuadores, certo? Chegamos em atuadores. Toda turbina de wastegate, de geometria variável ou um sistema biturbo, ele vai ter atuadores que vão colocá-los em posição de potência, em posição de alívio e assim por diante. Aqui a gente tem os mais comuns, ou acho que quase todos que eu conheço. A gente vai ter atuadores por pressão. A própria pressão de ar, a própria pressão que a turbina exerce, vai fazer o acionamento. Aqui a gente tem um atuador de vácuo, que o sistema de vácuo vai fazer o controle de mais ou menos potência na turbina. Temos os carros com wastegate, os tubos de wastegate com acionamento eletrônico. Temos acionamento eletrônico para os turbos de geometria variável. E temos os sensores PVF, que são atuadores, que eles são atuados por vácuo, mas ele tem um plug eletrônico. O que é o plug eletrônico, gente? Ele atua o atuador? Ele faz ele se movimentar? Não. O que faz esse atuador se movimentar é o vácuo. O plug, ele é apenas um sensor de posição. Ele é apenas um sensor de posição. Ele vai indicar para o módulo a posição que esse atuador se encontra, ou o turbo, se é uma posição de potência ou de alívio. Legal a gente falar um pouquinho disso? Talvez a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas essa é uma dica muito valiosa. A gente pega a maioria dos turbos controlados dessa forma. Vamos falar da Maroc Biturbo, que tem sensor PVF tanto na Biturbo, que ela é com wastegate, como na Monoturbo, que é com geometria variável. Vamos falar das Expert, Jampi, né, essas minivan, que são tubos de geometria variável com sensor PVF. Muitas vezes a gente vai ter lá uma luz da molinha acendendo, acusando um excesso ou uma baixa pressão turbina, que não necessariamente é propriamente dita. Não necessariamente há uma alta pressão. Por quê? Porque ela está pegando uma turbina fora de posição. Então observa bem, eu tenho lá uma Maroc acusando uma baixa pressão de turbo, quando o turbo está entregando potência. Por que o carro está identificando baixa pressão de turbo? Porque eu vou ter um erro de posição. Eu tenho uma discrepância no vácuo, eu tenho vamos dizer assim, um vácuo fora da faixa ideal, ele vai mudar a posição dessa haste e o módulo vai entender como esse turbo está numa posição de baixa eficiência, certo? Fica mais essa dica prática aí para você. Vamos compreender agora um pouquinho de como cada um deles trabalha, tá, gente? Vamos começar pelo atuador de pressão. Quando a gente fala do atuador de pressão, automaticamente ele vai trabalhar com a própria pressão do turbo. Claro que a gente tem exceções. A gente tem, por exemplo, hoje já eu conheço mais na linha de caminhões, atuadores de pressão que são acionados pela pressão do compressor de ar. Só que eu vou ter lá uma solenoide, que a gente já logo vai falar aqui, que vai fazer parte desse controle e só vai mandar essa pressão do compressor de ar lá para acionar a minha wastegate, acionar o meu atuador da wastegate, a hora que o módulo determinar que ele tem que fazer. Porém, em muitos turbos, você vai pegar uma mangueira que sai da linha de pressão, pode ser lá do coletor de admissão, pode ser direto da carcaça fria da turbina, direto no atuador do turbo. Regulei o meu carro lá, eu quero que ele atinja só 1 kg de pressão. Quando atingir 1 kg de pressão, eu tenho um atuador bem regulado, que ele com 1 kg de pressão vai acionar, vai abrir a minha porta do desperdício e não vai deixar o meu turbo passar de 1 kg de pressão.
Simples assim. Pô, Marcão, mas aí eu começo a trabalhar com o Jetta, com a Tracker, com a Evoque, com diversos tipos de carro que tem atuadores de pressão, mas eles não têm regulagem. Ou eles têm coisas no meio do caminho. Gente, não é difícil de compreender, turbo é turbo e tudo funciona da mesma forma. Vou usar como exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui eu poderia dizer que é como um sistema, um diagrama como se fosse o sistema do Jetta, da Evoque, que são turbos que tem solenoide e o wastegate de pressão. O que acontece aqui? Eu tenho na minha linha de pressurização uma saída de ar, da pressão do ar, para a minha solenoide, certo? Aí eu tenho uma atmosfera. Gente, tudo que eu ligo no cano do filtro de ar é uma atmosfera, é um desperdício, é onde eu jogo fora aquilo que eu não quero. E eu tenho uma ligação da solenoide com a wastegate. Normalmente, nesse tipo de turbina que eu tenho solenoide, eu vou ter uma wastegate bem leve, praticamente sem peso. Por quê, gente? Porque ela não precisa ser bem calibrada. Ela só vai receber a pressão de ar que vai acionar ela a hora que a solenoide disser que ela tem que fazer isso, certo? Quem que comanda essa solenoide? O módulo, certo? Então o que vai acontecer aqui? Na maioria do tempo, esse ar, essa pressão de ar que está entrando na solenoide, ela vai estar sendo desperdiçada para o meu atmosfera. Quando eu atingir a pressão necessária, que o módulo disser, limita a turbina, eu não preciso mais de pressão, ele vai mandar um pulso e vai mudar a frequência do pulso e vai passar o ar para a minha wastegate, que vai aliviar a pressão. Só nesse momento ela vai ser aliviada. Gente, quando a gente compreende esse tipo de coisa extremamente simples, como eu costumo dizer, a gente começa a brincar de diagnóstico. Quantas vezes eu recebo pedidos de ajuda do tipo, meu carro está com baixa pressão turbina. Às vezes a gente pega e tenta assim, ir direto ao ponto, tenta ajudar a ir pelo caminho mais curto. Claro, nem sempre a gente dá sorte, mas muitas vezes eu digo, amigo, tira a mangueira da wastegate, fecha a mangueira e deixa a wastegate sem nada conectado, anda com o carro. Vamos ver se a nossa pressão de turbo vai subir. Olha a importância de medir a pressão de turbo. Se eu medir a pressão de turbo e vi que ela está baixa, eu vi o valor que essa pressão de turbo está dando, quando eu tomar qualquer atitude, eu vou saber se eu vou ter um resultado. Então, monitorei minha pressão de turbo, ela está baixa. Eu não consegui encontrar nenhum problema. Eu vou lá, simplesmente removo a mangueira de acionamento da wastegate. Andei com o carro novamente. A pressão de turbo foi lá em cima. Explodiu, virou um míssil, como muitas vezes eu recebo feedback aqui, certo? O que eu vou dizer para vocês, gente? Olha como uma simples atitude eu tenho várias respostas. Se o meu turbo atingiu uma pressão alta quando eu simplesmente desconectei a mangueirinha que alivia ela da wastegate, eu sei que o meu carro não tem problema de catalisador, que baixa a pressão de turbina. Eu sei que o meu carro não tem problema de fuga no sistema de intercooler e admissão, que baixa a pressão de turbina. Eu sei que o meu carro não tem problema de bypass. Eu sei que a minha turbina está íntegra e saudável, porque ela está gerando pressão. Qual é o meu problema? Eu simplesmente estou tendo um alívio errado, na hora errada. Meu maior candidato vai ser a solenoide. Claro, nós vamos ter outras coisas que podem não comandar corretamente essa solenoide, mas eu abreviei o meu diagnóstico, gente, a um mundo muito limitado e muito menor, certo? Mais uma vez vou dizer para vocês, a gente está numa aula rápida, onde eu quero passar tudo que eu puder para vocês, não para te ensinar a fazer todos esses diagnósticos, mas para abrir o teu olhar, para que tu preste atenção de que há como ter uma relação diferente com os veículos turbo, sem abrir mão do mercado que mais cresce na reparação automotiva, certo? Vamos olhar um pouquinho aqui
Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês aqui com os nossos equipamentos aqui, né? Uma solenoide e entender um pouquinho algumas dicas práticas aí do que vocês vão ver no dia a dia. Olha aí, gente. Aqui eu tenho um exemplo de uma solenoide que é a base do que é uma solenoide de pressão, tá? Vou tentar dar algumas dicas boas para vocês. Normalmente, quando eu tenho essas solenoides com pino de ferro aqui junto ao conector, essa é a entrada da pressão. Então eu tenho aqui a entrada da pressão, reto aqui na horizontal, normalmente à frente eu vou ter o atmosfera, porque a solenoide, na maioria do funcionamento dela, ela não retém essa pressão. Ela direciona essa pressão para a atmosfera. Quando ela tem que mandar para a turbina, ela fecha a atmosfera e manda lá para o nosso atuador da Westgate, certo? Então, assim, ó, a simples ligação dessa válvula aqui pode te salvar algum diagnóstico, certo? É comum, pessoal, errar as ligações dessa válvula aqui, que normalmente são um padrão. Uma outra dica boa, essas peças aqui, elas trabalham normalmente muito próximo da turbina. E aí a gente tem uma temperatura alta, automaticamente que esse plástico resseca. Sempre quando a gente movimenta elas, a gente evita desconectar a mangueira na ponta de plástico. A gente sempre utiliza ela na outra extremidade para não precisar mexer aqui. E isso às vezes já nos traz muitos problemas. Às vezes o mecânico, né, o técnico vai mexer aqui, quebra esse pino e às vezes ele, para não substituir a peça, que nem sempre é barato, ele vai colar. Só que como nós temos aqui aberturas muito finas, às vezes você pode entupir uma abertura fazendo esse processo de colagem e aí a gente não vai ter um alívio. Veja bem, olha só como você que prestou atenção na aula pode compreender junto comigo. Aqui eu tenho a saída para a minha Westgate, que vai fazer o alívio. Meu atuador da Westgate vai fazer o alívio. Vamos dizer que eu colei esse pino aqui e entupi ele. Não vai passar a pressão lá para o meu atuador da Westgate. O que vai acontecer nesse carro? Eu vou ter um problema de overboost, né? A chamada alta pressão de turbo, porque não vai passar a pressão que tem que aliviar meu Westgate, certo? Então olha só, gente, mais uma dica prática. Tem um problema de overboost, tem um problema de alta pressão de turbo, se eu coloco um manômetro aqui de pressão de ar na chegada do meu atuador da Westgate, eu vou saber se está aliviando ou não. Se eu vejo que não está chegando pressão de ar lá, acabou meu diagnóstico. Eu sei que eu estou tendo uma interrupção aqui e eu só vou ter que trabalhar esse pequeno detalhe. Perfeito? Vamos compreender aí. Se a gente pegar aqui um tubo de Westgate, olha só, mesmo com atuador eletrônico, eu estou mostrando para vocês, mas se ele está fechado, posição de potência, eu consigo movimentar aqui com a mão, posição de potência, veio a pressão de ar, abriu o alívio. Normalmente, o turbo com atuador de pressão, ele vai nascer como? Ele vai nascer sempre com a porta fechada, porque a pressão de ar vai vir para aliviar essa pressão, certo? Já estamos entendendo como os turbos são controlados. Olha como eu estou conseguindo cumprir a minha promessa de fazer você entender mais de turbos do que você já entendeu em toda a sua vida. Eu espero que sim. Eu gosto de cumprir as minhas promessas. Vamos continuar? Compreendemos um atuador de pressão? Compreendemos como ele vai controlar uma Westgate, assim como ele controlaria um turbo de geometria variável, assim como ele vai contribuir num sistema biturbo, certo? Porque ele vai controlar através da própria pressão de admissão, ok? Vamos lá, vamos para o controle por atuador de vácuo. Eu estou vendo que eu já estou entrando no bônus, eu gosto de entregar sempre mais do que eu prometo. Então a gente já vai para o bônus porque eu acho que eu já estou passando dos meus 50 minutos a 1 hora de aula. Mas estamos chegando lá, gente. Espero que eu estou cumprindo o meu objetivo aqui com vocês. Gente, quando eu passo por um sistema de controle de vácuo,
eu não vou ter muita diferença do sistema de pressão. A diferença vai ser o que aciona ele. Né? Lá nós temos um sistema controlado por pressão, aqui eu tenho um sistema controlado por vácuo. Quando a gente usa como base aqui um tubo de Westgate, aqui a gente está mostrando aqui ó, um sistema do THP, C4, Peugeot, Mini, né? Então eu vou ter uma moduladora de vácuo, né? Que vai botar o turbo em posição de potência ou não, certo? Então, uma boa dica aqui que já vai para vocês é que a grande maioria, a esmagadora 99% das moduladoras de vácuo para todos os tipos de sistema, elas seguem esse padrão. O vácuo entra na ponta, sai no meio e o terceiro pino é a atmosfera. Em alguns casos a gente não vai ter esse terceiro pino porque ele vai ter uma proteção como se fosse um filtro, certo? Ou ele pode estar virado para o outro lado, ligado numa atmosfera ou com um filtro ou com uma proteção ali, porque o sistema de vácuo ele puxa muita poeira, ele é um vácuo, ele absorve, ele vai puxar muita poeira. Então você pode ter muitos diagnósticos às vezes de entupimento dessa linha. Fica atento. E o que vai fazer toda a diferença nos diagnósticos de vácuo é a monitoração. Você usar um relógio de vácuo. Gente, quantos de vocês utilizam relógio de vácuo no seu dia a dia? Muda essa realidade agora. Veículos turbo com controle de vácuo, você vai ter uma grande demanda, uma grande quantidade de diagnósticos que vai estar no vácuo problema. Inclusive eu diria que mais de 80% vai estar no vácuo problema. Um bom manômetro de vácuo te faz ter muito mais eficiente. Primeira coisa que você tem que saber e associar o vácuo, botou a Westgate fechada, posição de potência. Abriu a Westgate, posição de alívio. Se eu tiver um problema de excesso de pressão na turbina, lembra meu vídeo da Maroc lá no começo do curso? Que o vácuo ficou fixo no talo, como a gente chama, e aí a gente tinha uma pressão de turbo excessiva? Se eu tenho excesso de pressão de turbo, meu vácuo pode não estar aliviando. Se eu tenho uma baixa pressão de turbo, meu vácuo pode não estar sendo suficiente para fechar o Westgate, ou eu não ter vácuo nenhum. E aí, nós vamos trabalhar muito com manômetro de vácuo. Agora eu vou usar até aqui as minhas ferramentas aqui na tela para mostrar para vocês como que a gente faz esse tipo de diagnóstico. Deixa eu pegar aqui. Se eu uso um manômetro de vácuo e eu trabalho, aqui a gente tem um sistema muito parecido, a gente podia chamar assim, com o da Maroc, certo? Então, na Maroc a gente tem aqui na turbina de baixo um sensor PVF aqui. Eu posso vir aqui e monitorar o vácuo que está chegando na minha turbina. Quando eu passo a ter parâmetro, que é simples, 99% dos veículos tem o mesmo parâmetro de vácuo. Eu medi um, eu sei todos. Então, eu tenho o parâmetro do vácuo que está chegando aqui, eu sei que o meu vácuo está fraco. No caso da Maroc, a bomba de vácuo fica lá atrás do motor. Eu vou lá na minha bomba de vácuo e monitoro o vácuo. Se o vácuo está fraco, gente, em 5 minutos eu acabei meu diagnóstico. Várias vezes já fiz isso para amigos aqui de oficina. Se deslocar até a oficina deles, em 5 minutos botar o manômetro lá, ó, a bomba de vácuo fraca, acabou o diagnóstico. Tem que trocar a bomba de vácuo. Se eu tenho lá um vácuo bom, eu venho seguindo essa linha e vendo o que mais ela alimenta. Ó, aqui eu tenho uma solenoide, aqui eu tenho uma EGR, que alimenta EGR, que alimenta outras coisas. Aqui eu tenho uma solenoide de bomba d'água. Então, eu boto o meu monitoramento lá no final do meu percurso, que é a turbina, e eu venho no meio do caminho eliminando esses sistemas e vendo aonde eu posso ter uma perda. Gente, esse tipo de atitude, eu faço diagnósticos aqui, mas muito mais rápido do que qualquer outra oficina faria em outro lugar. E é um sistema simples de trabalhar, um investimento baixíssimo para te ter uma ferramenta de qualidade e vai mudar a tua relação com os veículos turbo. Pode confiar no que eu estou falando. Já estamos no bônus, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, mas a gente consegue compreender como é simples um sistema de controle de vácuo, certo? Posição de potência, posição de alívio,
underbust, baixa pressão turbina, overbust, alta pressão turbina, conforme esse controle estiver, vamos dizer assim, danificado ou não trabalhando corretamente. Em muitos casos eu vou ter os acumuladores de vácuo para não deixar faltar vácuo no sistema do turbo, porque todas as falhas de turbo, e o veículo entende como grave, olha só, outra parte da grande oportunidade que é o veículo turbo, muitas vezes você pega carros chegando aqui quase sem freio, que o cliente está rodando há muito tempo daquele jeito, e ele para na Turbosul por quê? Porque quando acende a luz da injeção por uma falha de turbo, corta a potência, e ele não vai ficar andando com o carro a 50 por hora. Aí ele é obrigado a procurar assistência e ele vai bater na tua porta também. Espero que você esteja preparado para atender ele. Então os sistemas de turbo eles são protegidos ou por um acumulador de vácuo ou às vezes até por uma válvula unidirecional. Muitas vezes essa válvula unidirecional evita que o sistema de freio, inclusive, roube vácuo da turbina. Olha mais uma dica aí. Não é tão incomum assim a gente pegar sistemas controlados por vácuo, que onde você para na esquina e segura muito por algum tempo no freio, acende a luz da injeção, acende a luz da molinha, acusando um problema de turbo. Sabe qual é o problema? Só essa válvula unidirecional que não está fazendo o papel dela de reter o vácuo no sistema de turbo e acaba o uso do freio consumindo esse vácuo. Olha como fica simples a gente entender quando a gente tem apenas uma base, gente, apenas uma base desse tipo de funcionamento. Vamos continuar aqui, porque eu já estou me passando no meu horário e vamos entregar para vocês os controles eletrônicos. Gente, cada vez eu me surpreendo mais o quanto fica mais simples, o quanto não é complexo tu entender um sistema de turbo compressor. Quando a gente tem um atuador eletrônico, eu vou ter uma comunicação direta do módulo com o atuador eletrônico. Eu não tenho solenoide de vácuo, eu não tenho solenoide de pressão, eu tenho uma comunicação direta. E o módulo, através dos sensores, ele vai dizer a hora que eu preciso de mais ou menos potência. E aí vem algumas só dicas e conhecimentos básicos que você precisa ter de quanto é a regulagem do atuador, como você pode fazer uma regulagem do atuador, como o desgaste de uma wastegate faz com que tu tenha o atuador numa posição de potência e o turbo acaba entregando outra, porque eu tenho um desgaste lá no fechamento da minha porta do desperdício, certo? Mas comunicação direta do módulo com o atuador que vai dizer turbo, menos pressão, turbo, mais pressão, e assim comunicação direta, menos trabalho ainda no nosso diagnóstico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tive aqui 1 hora para fazer vocês entenderem mais de turbo do que vocês já entenderam por todas as suas vidas. E eu tenho certeza que na esmagadora maioria de vocês eu consegui cumprir esse objetivo. Lembro de novo para vocês, não é uma insistência, não é uma chatice, é necessário. É o mercado que mais cresce na reparação automotiva. Você não pode abrir mão dele dentro da sua oficina. Venha conhecer os nossos trabalhos, venha conhecer os nossos cursos, venham conhecer nossas imersões, porque a gente quer te preparar para você ter um novo produto dentro da tua oficina. Um investimento quase zero. Tudo que você precisa, você tem aí dentro. Você só precisa se posicionar, entender esse mercado e ter um conhecimento técnico básico. Para isso, eu sou o Marcão da Turbosul, vou estar aqui para te ajudar e espero que você esteja com a gente, porque você vai fazer parte da nova linha, da nova queridinha da reparação automotiva. Se hoje esses carros já estão batendo na tua porta, espera para ver o que vai acontecer nos próximos anos, até o final do ano de 2025. Gostou do conteúdo? Foi relevante para você? Não deixe de dar o seu like aí, deixar essa curtida, clique no link aqui da descrição e venha conhecer os nossos novos produtos. Conte com a Turbosul para te levar para esse novo nicho de mercado
que é o que mais cresce na reparação automotiva. Deixe seu like, deixe seu comentário, siga-nos nas redes sociais e vem com a gente, porque a gente tem muito mais para te entregar. Obrigado e até o próximo vídeo.